Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós não devemos estudar esta passagem sem lembrar o contexto desta carta. Sabe que o apóstolo Paulo criou muitas vezes no seu ministério divisão. Mas aqui ele está falando palavras bonitas sobre a unidade. Paulo, como de costume, ao entrar numa cidade nova, entrava primeiro na sinagoga. E lá logo ele estava ensinando os judeus. E vocês sabem que muitas vezes criou divisão entre os judeus. E alguns aceitando a palavra dele, o evangelho de Jesus Cristo que ele pregava, e outros rejeitando este mesmo evangelho. E criando então divisão no meio deles. Em geral foi expulso da sinagoga. Quando ele chegou na cidade de Éfeso, não foi diferente. Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar a respeito de Jesus Cristo. E depois de algum tempo, com certeza, tinha alguns judeus dizendo como aqueles judeus no dia de Pentecoste: que faremos, irmãos? Nós crucificamos o nosso Messias. O que faremos? E com certeza ele deu uma resposta parecida àquela resposta no dia de Pentecostes também. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E cristãos convertidos na cidade de Éfeso. Mas outros rejeitaram e criou divisão naquela sinagoga. E ele foi ao lado daquela escola, a escola de Tirano, e começou a evangelizar. Continuou o seu ministério de evangelizar entre agora o que? Os gentios daquela cidade. E com certeza teve muito êxito também na pregação do evangelho naquela cidade, né, entre os gentios. Então, deixou uma igreja na cidade de Éfeso, composta de judeus e gentios. E esse é o problema. Vocês já leram sobre o ódio que os judeus tinham para os gentios? Deixe-me ler algumas coisas aqui sobre esse ódio entre eles. Só em tocar um gentio, o judeu achava-se contaminado e tinha que ser purificado. Só em tocar. Todo filho de um gentio, assim que nascesse, era considerado impuro. O Mishnah proibia o judeu de ajudar uma mãe gentia, ainda que fosse dando alimentação para o seu neném faminto, para que não fosse criado mais uma idólatra neste mundo. Um mestre judaico disse: o melhor entre os gentios mata, o serpente esmaga sua cabeça. Todo judeu deve evitar contato com qualquer gentio, mesmo quando a vida do judeu dependesse da ajuda do gentio. Um judeu que não podia ajudar um gentio em perigo de vida. Alguns ensinavam que era permitido negociar com os gentios, mas só o que fosse necessário. Vasos comprados de um gentio tinham que ser imergidos, purificados com fogo e polidos, no caso fosse um vaso de bronze. Se um judeu tocasse num vaso de barro, o vaso tinha que ser quebrado. 3 dias antes de um festival pagão, o judeu não podia tratar nenhum negócio
e até alguns diziam que até 3 dias depois da mesma festa. Pedreiros judeus não podiam ajudar a construir estádios, templos ou lugares onde sentenças fossem baixadas contra os gentios. Não era permitido vender gado para eles. Nem podia comprar leite deles se um judeu não fosse presente na hora que a leite foi tirado. Óleo e pão preparado por gentios não podia ser consumido por um judeu. Também vinho de um gentio não podia ser consumido por um judeu. E depois de vender o mesmo vinho, ou um vinho feito por judeus aos gentios, o judeu não podia consumir o mesmo. Então, grandes diferenças entre judeus e gentios. Judeus guardavam o sábado. Os gentios guardavam os dias pagãos. Não comiam porco os judeus. Comiam porco os gentios. Não comiam carne sacrificadas aos ídolos os judeus. Os gentios comiam até coisas sacrificadas aos ídolos e usavam todo tipo de ídolo. Era proibido o judeu usar o ídolo. Os judeus praticavam vários tipos de lavagens e purificações. Os gentios praticavam até a prostituição como parte de sua religião. Vários tipos, então, de impureza. No tempo do Novo Testamento, depois de séculos e séculos de separação, de inimizade, de ódio, o judeu e o gentio se encontravam no mesmo corpo, a igreja de Jesus Cristo, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, comendo pão juntos e bebendo vinho, que representava o sangue de Jesus Cristo, que também era uma ideia repugnante para o judeu. Era fácil? Claro que não. E Paulo, preocupado com a possibilidade de divisão no corpo, escreve esta carta aos Efésios, inspirados pelo Espírito Santo. Abre a sua Bíblia agora para Efésios capítulo 2, ainda pensando sobre o contexto dessa nossa passagem. Capítulo 2. Ele começa, versículo 1, ele vos quem? Esse vos aqui, ele vos deu vida, ele está falando sobre os gentios. Ele disse, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos. Gentios, os seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, em versículo 3, veja bem, entre os quais todos nós, agora ele inclui ele mesmo, agora ele inclui os judeus. Todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos todos nós, gentios e judeus, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós quem? Todos nós, judeus e gentios, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente quem? Juntamente judeus, junto com os gentios. Com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, somos todos, judeus e gentios, feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, agora não há dúvida, esse vós aqui, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, quer dizer os judeus, então, chamados versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo,
vós, gentios, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós, gentios, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez e tendo derribado a parede da separação. A parede da separação. Sabe que lá em Jerusalém, naquele templo, tinha uma parede, literalmente falando. Paulo aqui está usando essa parede como uma figura, mas literalmente tinha uma parede, a parede dos gentios, e tinha placas aí gravados, advertindo os gentios, não pode passar essa parede. Se você passar essa parede, gentio, você será morto. E Paulo aqui pega aquela ideia e diz que Jesus derrubou aquela parede da separação entre os judeus e os gentios, que estava no meio, a inimizade. Versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Gentios não são mais estrangeiros e peregrinos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, gentios, juntamente com os judeus, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por que Jesus Cristo morreu? A resposta é: Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu para me salvar. Ele morreu para me reconciliar com Deus. E amém. Mas esta passagem diz que Ele morreu para me reconciliar com você. Para me reconciliar com todo mundo. Não há mais divisão no corpo de Jesus Cristo. A união, a unidade no corpo de Jesus Cristo, graças à cruz. Ele morreu para destruir a inimizade que há entre os povos deste mundo. E como é que nós, a igreja, podemos ainda viver com divisão em nosso meio, sabendo que Cristo deu a sua vida não só para nos salvar, não só para nos reconciliar com Deus, mas para nos reconciliar com o nosso vizinho, que pode ser de uma raça diferente, de uma nação diferente. Jesus morreu para nos reconciliar uns com os outros. E continuando em capítulo 3, vamos chegar, se Deus quiser, a capítulo 4. Em capítulo 3, e versículo 3, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Alguns dizem que, está vendo, Paulo escreveu outra carta para eles. Não, ele escreveu capítulo 2 para eles. Conforme escrevi há pouco, em capítulo 2, não tinha capítulos naquela época, né? Mas capítulo 2, escrevi há pouco resumidamente, não falou muito, alguns poucos versículos, pelo que quando lerdes o que eu escrevi, podeis compreender no meu discernimento o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo,
e co-participantes em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui é o mistério. Os judeus não entendiam isso. Nunca. Gerações e gerações e gerações sem entender que o Messias ia unir todos os povos. Todos nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. O que é que Cristo fez na cruz? Ele nos salvou, sim. Mas Ele nos uniu em um só corpo. Ele não só reconciliou o homem a Deus, Ele reconciliou o homem ao seu próximo, fazendo paz entre todas as raças, nações e línguas. Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes, quer dizer, unidos agora na igreja e unidos no futuro nas promessas do porvir. Co-herdeiros, co-participantes da promessa. Agora vamos para capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. O nosso trecho. Rogo-vos, pois. Pois. O que quer dizer pois? Porquanto, já que, uma vez que, por isso, visto que, consequentemente, porque Cristo morreu na cruz para derrubar aquela parede, pois eu vos rogo, eu imploro, eu suplico, eu apelo, eu vos chamo, eu, Paulo, um prisioneiro, um preso, um amarrado, um acorrentado, eu vos chamo no Senhor, um prisioneiro no Senhor por causa do Senhor, eu, um acorrentado no Senhor, vos chamo a andar, a viver, a se comportarem de maneira digna da vocação, do convite que você recebeu para entrar em Cristo, do seu chamamento, andar de modo digno do seu chamamento. Aqui fostes chamados, convidados, convocados. E ele começa, então, com as virtudes desta nossa vocação, deste nosso chamamento, em versículos 2 e 3. São virtudes, se você pensa bem, que apoia a ideia de unidade. Primeiro ele fala humildade. O que quer dizer humildade? Tendo uma opinião modesta de si mesmo. Um senso de sua insignificância. Modéstia. Eu acho que Paulo, o apóstolo Paulo mesmo definiu essa palavra bem em Filipenses 2, em versículo 3. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é que a humildade vai unir a gente? Pense um pouco comigo. Imagine que você está, e eu acho que não vai ter que imaginar muito, porque provavelmente isso já aconteceu a alguns de vocês. Você estava naquela bendita reunião administrativa. Imagine então, você está lá com os homens reunidos. Eu já ouvi coisas horríveis. Graças a Deus eu não tenho participado de muitas reuniões assim. Eu diria nenhuma reunião assim. Eu já ouvi falar de reuniões assim, horríveis que aconteceu. Vamos dizer que você tem uma ideia sobre a obra da igreja e outro irmão tem uma ideia completamente diferente, incompatível
sobre o mesmo assunto. Não estamos falando de doutrina, não estamos falando de coisas que vão destruir a igreja. Estamos falando simplesmente de opiniões diferentes. Só isto. O irmão humilde vai fazer o quê? Considerando cada um dos outros superiores a si mesmo, vai ceder o ponto. Mas imagine que acontece ao contrário. Quando não há humildade, ninguém cede ao ponto, pode brigar, pode insistir no seu ponto de vista e acaba dividindo a reunião. Quem já participou de uma reunião assim? Pense você mesmo. Cristo morreu na cruz para conseguir a unidade do seu corpo. Pode ser mais humilde do que morrer naquela cruz? Para manter a unidade temos que ser humildes. Ele continua. Também temos que ter mansidão. Mansidão. Ser manso, ser brando, ter brandura. Nossa ideia de mansidão muitas vezes é aquela do mundo. É a ideia do fraco. Não tem punho. Até um homem efeminado. Às vezes a gente pensa que ele é manso. Mas não é assim, longe da gente essa ideia de mansidão. Nosso Senhor Jesus Cristo era um homem manso, mas no mesmo tempo ele era o Deus Todo-Poderoso. Eu já usei muitas vezes a ilustração, eu ainda acho uma boa, eu vou usar com vocês também, sobre aquele cavalo selvagem. Tanto poder, aquele cowboy dos filmes Far West, né? Vocês sabem, eles pegam aquele cavalo selvagem, levam lá para o curral, né? E ele monta em cima, daqui a pouco aquele cavalo está, né, tirando ele das costas, ele pode cair no chão, mas um bom cowboy, vocês sabem, sempre se levanta e sobe de novo no cavalo. E ele continua isso, treinando aquele cavalo, até que finalmente, depois de algumas semanas, ele pode colocar a sela, ele pode subir, montar aquele cavalo, e aquele cavalo controlado, a gente usa a palavra manso. Eu pergunto, aquele cavalo tem menos poder do que tinha antes? Não. Tem o mesmo poder, mas agora aquele poder é sobre controle. Aquele cavalo é manso. Imagine aquela mesma reunião administrativa. Seu melhor amigo do mundo está sendo atacado por outro irmão. As acusações são injustas, severas. O irmão está atacando, não deixa ele nem se defender. Crítica após crítica está sendo criando um clima que não é nada de cristão. Alguém até pode gritar, cala a boca! Ninguém tem direito de tratar um irmão assim. Outro diz, eu sou o presidente este mês, ninguém mais tem direito de falar se eu não permitir. Outro diz, se eu não posso falar nada, eu vou me embora. Confusão, divisão reina naquela reunião. Finalmente, desesperado, você grita também. Chega, eu não suporto mais. O que houve? Falta de mansidão geral. De novo, imagine a mesma reunião. Todo mundo manso. Todo mundo respeita o outro. E não perde controle. Todo mundo está controlado. O que reina naquela reunião? Paz, tranquilidade, unidade. Cristo morreu na cruz. Temos que ser mansos. Longanimidade, ele diz. Paciência.
Longanimidade quer dizer paciência, resistência, constância, duração, estabilidade, perseverança, tardio para buscar vingança, mantendo-se animado ao longo do tempo. Chega na reunião animado. Coisas boas estão acontecendo na igreja. Só precisa um pouco de cooperação e os planos da igreja vão para frente. Então acontece, aquele mesmo irmão que tantas vezes levanta aquele mesmo assunto que tantas vezes levantou naquelas reuniões. Puxa vida, como é que ele pode levantar aquele assunto que não, a gente já discutiu aquele assunto tantas vezes, eu não acredito que ele vai fazer isso novamente. Como é que ele... E você fala, quantas vezes você tem que levantar esta ideia para entender que a igreja não quer fazer tal bobagem? Vamos em frente com os planos que já temos. O que houve? Você perdeu a paciência. Ninguém quer mais participar naquela reunião. O irmão ficou ofendido. Alguns apoiaram aquele irmão, outros queriam adiar a reunião, acabar com a reunião. Outros ficaram ao seu lado. Então a falta de paciência, a falta de longanimidade criou o que na reunião? Divisão. Mas longanimidade, se praticado por todos, teria criado o quê? Unidade. Unidade. Suportando-vos, ele disse. Suportando-vos, amparando, aguentando, tolerando-vos, suportando-vos em amor. E amor, agape, boa vontade para com os irmãos. Ser benevolentes para com os irmãos, dar-se a si mesmo para o bem do outro. De vez em quando a gente chega lá, eu não suporto mais esses irmãos. Imagine o que Cristo suportou pelo amor de todos nós. Ele suportou até a cruz. Todas essas virtudes e atitudes levam à unidade. Mansidão, amor, longanimidade, humildade. Não é fácil. Não é fácil manter a unidade no corpo de Jesus Cristo. Mas na medida que nós desenvolvemos em nossas vidas essas qualidades, e praticar essas qualidades nas reuniões e todos os outros lugares, vamos conseguir manter a paz. Nós não temos a mesma situação nas igrejas que Paulo encontrava. Não há judeus e gentios na mesma igreja que durante séculos se odiaram. Mas sabe o que temos nas igrejas ainda hoje? Tantas coisas, personalidades diferentes, temperamentos de vários tipos e alguns que dificilmente se dão bem. Temos ricos e pobres, às vezes, educados e analfabetos. Temos brancos e morenos, brasileiros e americanos. Pessoas de todo tipo de opinião sobre a obra do Senhor, pessoas que conhecem bem a palavra de Deus e pessoas que têm muito para aprender, novos convertidos e pessoas que já passaram 20 anos, 30 anos na igreja em alguns casos, gostos diferentes, alguns gostam de azul, outros gostam de amarelo, outros têm a certeza que marrom é a cor mais bonita que existe. Tem quem gosta de servir. Existe quem gosta de estar na frente dirigindo a reunião. Tem quem tem medo de falar na frente. E quem
nem sabe parar de falar na frente. Eu não vou ser um desses. Não, nós não temos gentios e judeus, mas nós ainda temos potencial para divisão e grande prejuízo à igreja do nosso Senhor. Nós temos que nos esforçar para entender as pessoas, a fim de não nos chocarmos com eles. Todas estas virtudes, atitudes, levam à unidade: mansidão, amor, longanimidade, humildade. Mas há outra atitude que devemos ter aqui também. É o título da nossa mensagem de hoje. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente. O que é que Paulo está nos dizendo com essa frase? Paulo está nos dizendo que não é fácil preservar a unidade. Temos que nos esforçar. Não é normal. Brigar, eu acho que é normal. Não é natural, não é comum que as pessoas se unam. E ele está dizendo, por isso temos que lutar para conseguir a unidade. Temos que trabalhar para continuar unidos. Temos que nos esforçar. Um judeu e um gentio unido em Cristo, impossível. Não, mas é difícil. Você e aquele irmão na mesma congregação, impossível. Não. Mas é difícil. Sua esposa e aquela irmã na mesma igreja. Impossível. Não. Mas difícil é. Cristo fez a parte dele. Será que foi difícil? Morreu na cruz. E nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ser mansos, humildes, longânimos, tolerantes em amor. Nós temos que nos esforçar para continuar. E eu acho aqui, tem gente que quando estuda algumas cartas de Paulo, diz, olha, a carta lá em Éfeso estava cheia de divisão. Então ele tinha que escrever a respeito de unidade aqui. Não? Não acho isso. Acho essa carta uma das mais positivas que ele escreveu, para dizer a verdade. E ele diz, por preservar a unidade. Então eles têm unidade na igreja, mas ele receia, né? Talvez sem a presença dele lá, que vai ter divisão. Então nós temos que nos esforçar para que isto continue. Nós temos que ser diligentes nesta luta para preservar a unidade. Nós temos que trabalhar para manter a unidade preciosa que nós temos. E eu acredito que nós temos aqui no Brasil. Vocês não acreditam? É uma unidade como, infelizmente, lá no meu país eu não conheço. Mas felizmente aqui nós estamos unidos. E vamos nos esforçar para manter essa unidade em todo o Brasil. Eu voltei para o Brasil 3 anos atrás. Eu trabalhei 8 anos. Trabalhei 10 anos no Brasil. Voltei para os Estados Unidos. Trabalhei 8 anos em Cape Girardeau, Missouri. Tinha uma igreja em Jackson, Missouri, que me conhecia naqueles 8 anos. Quando eu resolvi voltar para cá, eu falei com eles para me sustentar, né, aqui no Brasil. E eles aceitaram. Eu achei uma boa igreja, ainda acho. Então, cheguei aqui
E logo depois de chegar de volta aqui, comecei a ouvir coisas que estavam acontecendo na igreja lá. A igreja que me sustenta, né? A igreja que eu amo. Então, estava tendo dificuldades entre os presbíteros, alguns dos presbíteros, e também com o pregador. Então, acabou dividindo aquela igreja. Mas acontece que eu sei por que eles dividiram. Eu sei a causa do problema. Agora, o que eles alegaram foi um problema de doutrina. Alguns dos presbíteros alegaram que ele estava ensinando uma doutrina falsa. Ele estava ensinando alguma coisa errada sobre a ceia do Senhor. Disse. E eu sei uma coisa que ele queria fazer. Eles tinham uma plateia e tinha uma mesa, né? Que eles colocaram uma ceia em cima. Ele queria colocar o púlpito no nível da congregação e a mesa do Senhor, como a gente chama, né? Lá na plateia. Errada isso. Ele está ensinando uma doutrina falsa. Sabe que isso não foi o problema? Sabe o que foi o problema? Personalidades diferentes, chocando, temperamentos fortes nos dois lados. Mas ninguém queria admitir que era um problema de personalidade. Então eles procuraram alguma coisa para dizer, não, isso está acontecendo porque ele é um falso mestre. E nós temos que nos separar dele e daqueles que estão apoiando ele. Triste, não é? Triste. Doutrina é importante. E eu acredito que Paulo aqui está nos dando uma lista de prioridades a respeito da doutrina. Ele não entra em muitos detalhes. Às vezes nós passamos a maioria do tempo nas coisas menores. Se a mesa deve estar lá em cima ou lá embaixo. E a minoria do tempo nas coisas mais importantes. Então ele está dizendo aqui, há somente um corpo. Corpo quer dizer igreja. Há somente uma igreja. Paulo, será se... O que você disse, Cláudio, hoje de manhã? 10 mil? 10.500 aqui no Brasil? Puxa vida. Igrejas diferentes. Será que Paulo falaria isso hoje a uma só igreja? Parece que há milhares de igrejas. Cláudio, Paulo não estava negando a possibilidade de alguém começar um grupo e chamá-lo de igreja. Paulo está afirmando haver uma só igreja de verdade. Um só corpo que importa, um só com o qual devemos nos preocupar. E ele continua, Espírito. Bem, Paulo, fale como Espírito aqui no Brasil, Paulo. Ele vai dizer que há milhares, bilhões de Espíritos e todos têm poder para ajudar o homem. Mais uma vez, Paulo não está negando a existência de espíritos, espíritos dos homens, espíritos malignos. Ele está dizendo que há um só Espírito importante para as nossas vidas. Tem pessoas. Bem, Paulo disse, há uma só esperança. Mas nós sabemos que tem homens que colocam a sua esperança em muitas coisas. Tem homens que esperam na ciência, tem homens que esperam nos médicos, tem homens que esperam no dinheiro. Tem quem espera na educação.
Tem tantas esperanças, Paulo. Por que você diz que há uma só? Porque há uma só esperança verdadeira. Há uma só esperança que vale a pena esperar. A esperança no porvir. A esperança preparada por Jesus Cristo. Um só Senhor, ele disse. Mas, mais uma vez, há tantas coisas que controlam as nossas vidas. Há tantas coisas que acabam dirigindo as vidas dos homens. Há tantas coisas que acabam sendo senhores do nosso tempo, dos nossos bens, das nossas vidas. Paulo, como pode dizer há um só Senhor? Há um só Senhor dos senhores. Há um só verídico. Há um só que deve estar mandando em nossas vidas, que deve estar controlando nossas mentes e atitudes e pensamentos. Há um só Senhor e Salvador Jesus. Uma só fé, Paulo disse. Mas Paulo, o homem coloca a sua fé em tantas coisas, como é que pode dizer? O homem às vezes confia em riquezas, confia em outros homens, confia na sua filosofia. Paulo, o que quer dizer isso? Há uma só fé de verdade. Há uma só que vale a pena. Há uma só fé que leva à eternidade. A fé em Cristo Jesus. Um só batismo. Um só batismo. Mas Paulo, há batismo de crianças, há batismo de mortos, há batismo em fogo, há batismo no Espírito Santo, há batismo por aspersão, por derramar água em cima da cabeça. Paulo, por que você escreve que há um só batismo? Ah, meu caro irmão, há um só batismo válido. Há um só com o qual devemos nos preocupar. Um só valendo hoje o batismo mandado por Jesus e ensinado no Novo Testamento. Um só Deus. Mas Paulo, você não sabe que os homens fazem Deus de tudo? Educação às vezes se torna o Deus do homem. Poder político se torna Deus de alguns. Dinheiro e bens são deuses. Fama também. Homens se prostram nos altares de sexo, riquezas, fama, todos os dias. Há ainda neste mundo muitas coisas sendo adorados como deuses. Como pode dizer Paulo que há um só Deus? Meu filho, é porque há um só que é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só que merece todo o nosso louvor e gratidão e adoração. Há um só Deus de verdade, o qual vale a pena servir. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estas atitudes, mansidão, amor, longanimidade, humildade, desenvolvidas em nossas vidas, sempre nos esforçando para preservar a unidade e pondo as coisas mais importantes em primeiro lugar e as coisas menos importantes no último lugar. Vamos preservar a unidade. Brasil goza, quer dizer que a igreja de Cristo no Brasil goza de unidade como talvez nenhum outro lugar no mundo. Isto não é fácil. Isto não é comum. Isto não é natural. Só vamos continuar com esta unidade quando nós continuamos nos esforçando para a manter. Lembre, Cristo morreu para reconciliar o homem a Deus. Mas Cristo morreu para reconciliar todos os homens em um só corpo, a igreja dele. Amém.